Olha aí, pessoal, o Lula continua cometendo das suas lulices, falando um monte de bobagem aqui, né? E agora ele criticou os ricos, né? Falou que o problema do Brasil são os ricos. Pois é, né? Não são os políticos, não é o STF, não é a criminalidade absurda que está tomando conta desse país, não é o socialismo que está sendo implementado, não. O problema são os ricos, né? Que estão cuidando da vida deles sem incomodar ninguém. Mas é claro que o Lula tem que partir para esse discurso falando aqui no evento, que certamente não teve ninguém participando, a gente sabe como que é isso, né? Ele está cumprindo a agenda lá no Rio Grande do Sul, ou já cumpriu, falou isso lá, inclusive, no evento, né? Não é à toa que o pessoal aqui volta, o pessoal da mídia volta às cargas contra o Lula pela quantidade absurda de bobagem que ele fala, né? No caso aqui, o ponto da Venezuela, que é gritante, que é evidente, e também esse ponto de luta de classes. Em 2024, faça-me o favor, isso tem cheiro de naftalina, como todas as ideias do Lula. Vamos conversar então sobre esse tema, mas antes não se esqueça, deixe o seu like, o seu comentário neste vídeo, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito, considere se tornar membro patrocinador do meu trabalho, com valores a partir de R$ 1,99 por mês, você me ajuda bastante dessa forma. Pode ter certeza disso, né? Então, isso aqui ele falou na sexta-feira, tô gravando isso aqui no domingo, né? Esteve lá na cidade de... tem um nome aqui, acho que foi São Leopoldo, né? Isso fez um evento lá em São Leopoldo, fazendo aqui a entrega do complexo viário de Charlau, né? Junto ali de alguns ministros e do Eduardo Leite aí, né? Então, ele falou aqui o seguinte, né, a respeito de qual é o problema do Brasil. O problema do Brasil não é o povo pobre trabalhador. Concordo plenamente, né? O pobre brasileiro é a vítima do sistema, é a vítima dos problemas causados pelos políticos, é a maior das vítimas, inclusive, aquela que não consegue se defender do avanço do Estado sobre sua carteira, sobre seu patrimônio, sobre a sua vida, suas liberdades, né? O pobre está sempre lascado aqui no Brasil por conta dos políticos, né? Mas o Lula não vai parar aí, ele vai seguir com o seu discurso demagógico, classista, dizendo que o problema são os ricos, né? Por quê? Ele não fala aqui por que o problema são os ricos, né? Simplesmente é um fato, isso aí é um pressuposto. Os ricos são o problema de um país, né? Porque o rico, você sabe, ele tem dinheiro, e aí ele tendo dinheiro, ele investe, abre uma empresa, monta um negócio para ficar mais rico, aí esse negócio dele gera renda para trabalhadores que vão ser contratados, para os fornecedores que vão prestar serviços, vender bens para esse novo empreendimento que está acontecendo aí, vai gerar valor para os seus clientes que vão contratar os serviços, comprar os itens produzidos, porque isso tem valor para eles. Enfim, é uma tragédia para a sociedade, imagina só, né, o cara ter capital, aplicar e investir esse capital expandindo o seu patrimônio e, como consequência, criando emprego, gerando renda, né? É um absurdo. Isso é um problema que tem que acabar, né? O problema, é claro, de governos como o do Lula é o da iniciativa privada ter algum grau de protagonismo. Não pode. O Estado tem que ser o motor de todas as coisas e o pobre tem que ser dependente, tem que ser escravo do Estado, né? O rico não pode entrar nesse jogo aí, fazer a balança mudar e tudo mais, porque, caramba, vários ricos eram pobres que se tornaram ricos, né? E aí, como é que fica essa história? Mas para o Lula isso é um problema, né? Ele não explica aqui por qual motivo ele acha que o rico é o problema do Brasil e tudo mais. O que ele falou aqui é o seguinte, né? Que se o pobre estiver consumindo, a economia vai para frente e todo mundo vai viver bem nesse país, né? Que é um absurdo completo, porque o que enriquece um país não é o consumo, né? Não é você ter aí, se você tira, sei lá, planta uma árvore e você tem uma banana lá, você consome uma banana, você continua exatamente do mesmo jeito que você estava. O que faz você ficar mais rico, ter mais patrimônio é, você produz 2 bananas, você come uma, você produz 3 bananas, você come 2. Então você tem um acúmulo de capital a partir daí. Isso se chama aumento de produtividade. Produzo mais do que eu produzia antes, agora isso aí me dá um acréscimo de renda por conta disso. O que faz um país ficar mais rico é o aumento da produtividade. Foi isso que tirou a humanidade da miséria antes da Revolução Industrial e colocou a gente onde nós estamos agora, né? O grau
de patrimônio, o grau de desenvolvimento social, econômico, tecnológico do qual nós dispomos hoje. Isso é por aumento de produtividade e não por aumento do consumo. Aumento do consumo é uma consequência de um aumento de riqueza que pré-existe. Então, essa ideia aqui de que o consumo é o motor da sociedade é um problema e é o que faz o Brasil sempre dar o tal do voo da galinha, né? Sobe um pouquinho porque o consumo engana e cai de cara no chão depois, né? Fica pior do que estava antes, porque não aumenta a produtividade. O mundo está melhorando isso, o Brasil está estagnado na questão da produtividade, em alguns casos desde os anos 70, é um absurdo completo, né? Então, o que aumenta a produtividade são investimentos. Investimento é feito por meio de poupança, não é por meio de consumo. O Brasil tem um grau de poupança baixíssimo, patético, bizarro. Claro, o país tem um histórico inflacionário muito grande, né? Num cenário como esse, todo mundo quer consumir o quanto antes para salvar o dinheiro, né? Mas não é isso aqui que gera riqueza absolutamente, né? O que gera riqueza é poupar, criar capital, acumular a capital e investir isso para o aumento da produtividade, né? Mas na ideia aqui do Lula, né, o dinheiro tem que circular, né, para a mão do povo aí, né? O pessoal tem especuladores imobiliários, né, banqueiros aqui e tudo mais. Ele falou: dinheiro parado só interessa a banqueiro e especulador, né? Tudo bem que você tem dinheiro criado do nada pelo Estado, mas num cenário saudável, de economia saudável, dinheiro parado é uma maravilha para a sociedade. É dinheiro para ser emprestado para novos empreendimentos, para gente que quer aumentar os seus negócios, quer ser mais produtivo. Essas pessoas precisam de capital. Nem sempre o empreendedor que tem uma boa ideia, que tem um bom projeto, né, ali uma boa estratégia de negócios, nem sempre ele tem o capital. E tem outro cara que tem capital, não sabe o que fazer com ele. Então os dois se encontram e aí dá match, né? Como diz o aplicativo famoso lá. E você tem a grana fluindo para quem quer utilizá-la por meio de pagamento aí de algum valor, né? Então isso é ótimo para a sociedade. Dinheiro parado é dinheiro disponível. Se não tem dinheiro parado, significa que os empréstimos vão ficar mais caros, porque precisa atrair mais capitais com uma taxa de juros maior, né? O cara não entende absolutamente nada de economia, essa é a verdade. E esse discurso de que o problema é o rico, não é o pobre, é um discurso de luta de classes, que a gente sabe muito bem, né? Que é antiquado e que nasce e evolui de uma ideia equivocada a respeito da economia, que é a ideia marxista, né? Marx não entendia absolutamente nada de economia, tanto que os austríacos, os economistas austríacos, já estavam refutando Marx aí 10, 20 anos depois dele publicar as suas ideias. Antes delas serem aplicadas na prática, ele já estava refutado pela escola austríaca de economia. Tão imbecis são as suas ideias, mas tá aí, né? Esse bando de vermelhos fazendo esse tipo de uso político ainda de ideias já fracassadas, né? Então, o pessoal aqui do antagonismo, né, fala, né, do ponto mais óbvio dessa história aqui e tudo mais, né, que ele tá fazendo o separatismo, né, dividindo a sociedade entre ricos e pobres, luta de classes e tudo mais, fomentando o discurso de ódio aí, e enquanto o governo dele depaupera as contas públicas, né, aparelhando as estatais, fazendo você sabe o que com as estatais, né, causando prejuízos igual aconteceu na Petrobras ali e tudo mais, babando o saco de ditadores aí, de grupos terroristas também, né, a tal da alma mais honesta aqui e tudo mais, né. Então, eles trataram o que o Lula falou como uma estupidez, que é uma grande verdade de fato aí, né, uma coisa assim completamente patética. Eles citam inclusive que o Lula gosta aqui mesmo de, né, uns vinhos raros, né, uns charutos cubanos aqui, né, prosas animadas aí sobre assuntos como mensalão, petrolão aí e tudo mais, né. Então os amigos aqui dos amigos do meu pai e outras figuras muito conhecidas fazem umas visitas a ele aí de vez em quando nos sítios, né, nas coberturas lá do Guarujá e tudo mais, né. Então, um absurdo completo aqui, essa história. De fato, eles citam aqui que a circulação de dinheiro que está sendo feita pelo Lula é para o pessoal da JBS aí, ou para qualquer empresa semelhante, similar aí e tudo mais, né? É a circulação de dinheiro da Petrobras mandando grana para o exterior, porque é o que está acontecendo, né?
para segurar os preços, ela está pagando um barril muito caro, tirando o dinheiro daqui, mandando para fora e tomando prejuízo, porque esse prejuízo aqui é grana que foi para fora do Brasil e colocou a Petrobras nesse patamar aí e tudo mais, né? Então, realmente é um cara que não tem noção do que está falando, ou tem e é simplesmente desonesto, ou as duas coisas, que é o que eu acredito de forma geral, né? E é um sujeito completamente despreparado para governar o Brasil. O problema real do Brasil são os políticos, especialmente da laia desse indivíduo aqui, o STF, as forças estatais, a carga tributária, a burocracia, enfim. Pobres e ricos estão juntos nesse barco furado, sofrendo as consequências de um Estado, especialmente se estamos falando de um governo PT. Mas o que você achou dessa minha análise? Colabore com o nosso debate, deixe aí o seu comentário. Se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.